Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Alguém está vindo na casa pela primeira vez? Bem-vindo a todos, bem-vindo ao pessoal que está nos acompanhando pela rede social Facebook. Pode ser que caia porque está instável um pouco o Facebook hoje, mas nós vamos continuar aqui e convido a todos então para iniciarmos a preleção da noite de hoje, nós façamos uma pequena prece para nós permitirmos que a espiritualidade nos envolva. Vamos imaginar a figura de Jesus de Nazaré, nosso amigo, esse Espírito de luz que quando aqui esteve, nos deixou profundos ensinamentos. Que nós possamos, com esses ensinamentos, permitir a melhora de nossa vida, a melhora para que nós nos tornemos mais fraternos, permitirmos que nós convivamos melhor com todos aqueles que nos rodeiam, sejam familiares, sejam companheiros de trabalho, até pessoas consideradas estranhas no nosso dia a dia, na rua, no mercado, onde quer que estejamos. Que possamos permitir esse envolvimento, fazendo com que essa fraternidade do qual nós fazemos parte, possamos nos elevar, fazer com que, tornando-nos melhores, possamos tornar o mundo um pouquinho melhor. Começando por mim, eu posso realizar a minha melhora, mas não exigir a melhora do próximo, mas só pelo fato de eu estar fazendo com que a minha melhora contagie muitas pessoas, nós possamos tornar o nosso mundo um pouquinho melhor e com isso propagar esses ensinamentos que Jesus nos deixou. Então que nós possamos, merecedores dessa dádiva, fazer com que nós possamos, ajoelhados espiritualmente, agradecer a Deus nosso Pai e dizer aquela prece que Jesus nos deixou, que está sabiamente inserida no Sermão da Montanha, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Miriam, desliga o som. Desliga o som, por favor. Tá dando para ouvir no fundo? Vamos tentar, por causa da chuva, vamos tentar falar um pouco mais alto. O tema da noite de hoje é passe e evangelho na casa espírita. O passe, assim como o evangelho, ele faz parte da assistência espiritual da casa espírita. Nós, da Aliança Espírita Evangélica, nós temos uma espécie de regra. O que é assistência espiritual? Em linhas gerais, existem mais coisas, mas, por exemplo, primeira vez que alguém vem na casa, ou os outros que já vêm com hábito, a hora que chegando na recepção, já é bem recepcionado com uma pessoa que esclarece dúvida, tem um sorriso para acalentar, endereça para um passe de harmonização, que é o primeiro. Depois, se quiser, participa de uma entrevista, que é o atendimento fraterno. Também, se aceitar passar por um tratamento espiritual, passa pela entrevista e pelo tratamento espiritual. É convidado a vir até o salão e ouvir um tema da preleção. Terminada a preleção, passa pelo tratamento espiritual. Muitos de vocês já fizeram isso. Nós, voluntários e trabalhadores da casa, passamos por tudo isso também. Temporariamente, nós também passamos por tratamento espiritual. Então, em linhas gerais, isso é a assistência espiritual. Mas o passe, nós vamos pormenorizar um pouco o que é o passe.
Essa assistência espiritual, além desses tratamentos que nós citamos, existem outras atividades que nós, como trabalhadores, o pessoal que já fez curso de médiuns, vai trabalhar nas câmaras depois para o tratamento espiritual. Então só os médiuns podem realizar os passes de tratamento. Mas o que é passe espiritual? Nós vamos recorrer ao capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, do qual o título que nós escolhemos aqui para elucidar isso é: dai de graça o que de graça recebeste. No item 2, Kardec nos coloca da seguinte forma: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Diz Jesus aos seus discípulos: ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para o alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então isso é gratuitamente, para que nós não cobremos pelo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós fazemos na casa espírita, nós recebemos como doação. Mas esse trabalho que nós temos aqui, de fazer as preleções, de aplicar os passes, tudo nós fazemos gratuitamente. Claro que uma casa espírita tem que ter também tesouraria, tem que trabalhar com o lado financeiro, mas principalmente esse trabalho que é hoje, como nós estamos dizendo, passe e evangelização, não se cobra por nada. Como Jesus recomenda no Evangelho: dai de graça o que de graça recebeste. Mas o passe, então, nós vamos começar falando do passe. O passe, então, é uma transmissão de fluidos magnéticos provenientes do encarnado. Quando nós passamos pelo passe de harmonização, que nós também chamamos de passe de limpeza, esse passe, ele faz uma espécie de higienização daquilo que nós trazemos lá de fora. Nós chegamos aqui, alguns com fome, alguns apressados, alguns saíram do trabalho correndo, alguns pegaram as crianças na escola, então nós estamos todos atabalhoados. O passe de limpeza, ele dá uma harmonizada, por isso que ele também chama de passe de harmonização. Ele dá uma melhorada no nosso fluido, né, que é aquilo que nós precisamos para depois passar pela entrevista, passar pelo tratamento, chegar aqui no salão e ouvir a preleção. Esse passe, ele vem dos nossos amigos espirituais, que já, desde as primeiras horas da manhã, já se encontram na casa espírita para nos auxiliar em todos os trabalhos que são realizados aqui. Então, o passista também recebe, a intuição recebe esses fluidos que ele passa para os assistidos, que somos todos nós. A aplicação do passe, então, ela tem essa finalidade, ela auxiliar a nossa recuperação de tudo aquilo que a gente traz lá de fora. Não só essa correria, como também nós trazemos de lá de fora amiguinhos espirituais que nos vê como alguém que vai lhes ajudar. Por isso que nós sempre comentamos, nós somos luz, não só para a vida daqueles que nos acompanham, familiares, amigos, mas também para aqueles desencarnados que nos veem como uma luz. Mas também existem aqueles que podem ser obsessores e nos perseguem. Mas vamos falar agora só daqueles que pedem ajuda, que estão precisando de ajuda e nos veem como um porto seguro, um farol. E essa transmissão, então, depende muito de nós que estamos recebendo esse passe, além de depender daqueles que estão aplicando o passe. Quando nós vamos trabalhar nas câmaras, nós temos que ter também uma vida lá fora, uma vida moral muito boa. Porque se nós não somos pessoas boas, como que nós podemos aproveitar o nosso amigo espiritual que nos acompanha para administrar todos aqueles fluidos que nós vamos aplicar no passe?
Olha a importância de cada um, de quem doa através dos amigos espirituais e também de quem recebe. Quem recebe está ligado lá fora, está bravo, passou por alguma situação, vai receber o passe, mas não é a mesma coisa que se a consciência, a cabeça estiver bem focada no que está acontecendo aqui dentro. Então, essa cura verdadeira, ela pode, como eu estou dizendo, né, ela pode vir de encarnações passadas. Eu sou bonzinho, eu sou uma pessoa muito boa, tanto para aplicar o passe, como para quando eu venho como assistido receber o passe, mas eu trago coisas de vidas passadas. Então é tudo isso que nós temos que entender. O que nós estamos fazendo aqui. Como nós vamos elencar isso também. Agora, para prevenir isso, esse esclarecimento da moral que nós temos que ter é o que nós fazemos na nossa vida no dia a dia. Não só o cuidado do nosso corpo material, aquilo que nós fazemos para o nosso corpo material. O que nós fazemos? Nós nos alimentamos direito, nós tomamos sol, nós praticamos atividade física, dormimos direito, assistimos programas que fazem com que nós entendamos melhor tudo aquilo que nos rodeia. Então, o nosso corpo material. E o nosso corpo espiritual, o que nós fazemos? Nós vemos coisas boas, nós desejamos coisas boas para aquelas pessoas que nos rodeiam, ou uma fechada no trânsito, por exemplo. Vai dar aquela vibrada negativa? Tudo isso penetra no nosso corpo espiritual. Então, nós temos que ter o cuidado com o nosso corpo material, mas também com o nosso corpo espiritual, para que quando nós recebamos o tratamento, ele faça um efeito melhor. É como um comprimido, um remédio que nós tomamos. Se nós não alimentamos direito, o comprimido não vai fazer o mesmo efeito. A mesma coisa o passe. Então, para prevenir isso, nós temos que tomar esses devidos cuidados. Do livro O Consolador, a questão 98, o Emmanuel, o espírito que acompanha Chico Xavier, ele compara os passes que nós recebemos como uma transfusão de sangue, voltando a falar do corpo físico, o material. Essa transfusão de sangue, ela causa em nós uma renovação do nosso estado físico. Quantos que precisaram de transfusão de sangue e melhoraram, sobreviveram? E a transfusão espiritual, ele diz aqui que é a renovação, a transfusão para o nosso corpo espiritual. E ambos vêm de locais que são armazenados. Por exemplo, o sangue, ele é de um lugar armazenado limitado. Nós não vamos no hospital, vamos pedir 10 litros de sangue. E outra, não cabe também no nosso corpo. Então, ele é limitado. Claro que vai envolver aí tipo sanguíneo, uma série de coisas, a doença que nós estamos passando. E a transfusão de, entre aspas, sangue espiritual, no caso, o passe, ele vem de um lugar ilimitado, que são as forças espirituais. Nós temos ideia do tamanho das energias espirituais que nos rodeiam, né? Muitos de nós já têm condição de entender e perceber o que é o mundo espiritual. Quem já fez escola de aprendizes do Evangelho, quem já fez o curso de médiuns, hoje percebe tudo isso. Todos nós temos um nível de entendimento, um nível diferente. Então não são todos que percebem, uns percebem mais, outros percebem em menos. E não são só nós, os encarnados que estamos aqui, que nós recebemos essas transfusões. Como eu falei, um amiguinho espiritual que nos acompanha vindo no centro espírita também recebe a transfusão espiritual. E uma eficiente maneira de nós fazermos com que essa transfusão seja benéfica é, como eu falei, a nossa vida moral. Agora, o passe, ele é aplicado por pessoas, então, que têm esse impulso de caridade, essa vida moral, essa mediunidade que cada um tem
para que possa, na hora de aplicar o passe, estar fazendo a transfusão de uma forma benéfica. Né? Que cada um que faz esse trabalho, todos os que passaram pelas escolas de aprendizes do Evangelho, todos os que, não necessariamente, quem não passou, que é de um outro centro espírita, que não tem escola de aprendizes do Evangelho e que aplica o passe, vale a mesma coisa. O que importa é a caridade com que a pessoa faz. A vida que a pessoa leva lá fora e a vida que ela traz aqui para dentro do centro espírita. Né? Então, o doador acaba muitas vezes recebendo muito mais do que aquilo que ele doa, pela vida moral que ele leva, pela dedicação que ele dá ao próximo, pela vibração que ele emana para o próximo. Ele está ali aplicando o passe e está desejando que a pessoa se beneficie desses fluidos espirituais que estão recebendo. Agora, como nós falamos, né, o passe de harmonização. O passe de tratamento espiritual que cada um de nós recebe, existe o P1, o P2 e o CH. Tudo isso está nesse livro aqui, Passes e Radiações, que é o livro da Aliança Espírita Evangélica, que todos aqueles que fazem o curso de médiuns, fazem o curso de passes, aqui tem todos os detalhes de como que funciona o passe. Quais as energias, quais os nossos pontos, que ali cita como sendo pontos de energia ou chakras. Nós temos diversos chakras. Então, para isso, o curso esclarece bastante. Quem já fez o curso, quem trabalha nas câmaras, tem um ponto de referência como sendo as mãos, os nossos chakras das mãos. Ele é que emana todos os fluidos advindos do nosso companheiro espiritual que nos auxilia no tratamento. E por isso também essa responsabilidade que nós temos que ter, né? Do que nós fazemos dentro da casa espírita, o que nós trazemos de lá de fora. E para encerrar a parte do passe, tem uma historinha que está no livro O livro é do Richard Simonetti. E ele fala no capítulo 24, Atravessando a Rua, é o nome do livro. O Centro Forte. Um sujeito ele chega na casa espírita e chega para o dirigente da Câmara e fala assim: Senhor Fabrício, é o moço que lida com a Câmara. Senhor Fabrício, há várias semanas venho comparecendo às reuniões de assistência espiritual, seguindo suas recomendações e até o momento não experimentei nenhuma melhora. Continuo com a enxaqueca de sempre, acompanhada de insuperável angústia e incômodos desajustes digestivos. Aí o dirigente responde para ele: meu irmão, é assim mesmo. Como venho lhe explicando, você pode estar sofrendo a ação de algum obsessor do passado. É preciso dar tempo ao tempo. Aí o assistido reclama com o rapaz: mas, senhor Fabrício, informaram-me que esse é um centro forte, que mentores poderosos trabalham aqui. Eles poderiam resolver minha situação rapidamente. O dirigente respondeu: em qualquer agrupamento onde se procure observar a orientação espírita e as lições de Jesus, há benfeitores espirituais agindo em nosso benefício. Ocorre que a solução de nossos problemas não depende tanto da ajuda do céu. É necessário a boa vontade dos interessados da terra. Não basta receber ajuda dos espíritos, os benefícios do passe, ou o conforto da mensagem espírita cristã. É preciso cultivar a oração, disciplinar as emoções, superar irritações e desentendimentos e, sobretudo, exercitar o bem. O esforço da caridade é recurso fundamental para libertar-se do obsessor. A caridade que você praticar poderá sensibilizar o obsessor, fazendo com que ele desista de sua má intenção. O frequentador concorda sem convencer-se e diz: sim, 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 mas o Senhor há de convir que com as dificuldades que vem enfrentando, é impossível seguir essa orientação. Realmente não é fácil, respondeu o orientador. Nem tanto em virtudes de seu estado,
mas muito mais porque essa tentativa exige uma mudança radical de sua vida, levando-o a esquecer um pouco a busca pelas coisas passageiras da terra, para buscar coisas que serão para a vida eterna. Poucos se dispõem a essa mudança. Desanimado, o frequentador pergunta: quer dizer que não há outro caminho? Concluiu o dirigente: penso que não. O próprio Cristo alertou-nos sobre este assunto quando falou sobre a porta estreita. O frequentador informou: pois bem, seguirei sua orientação. O cavalheiro frequentador da casa espírita despediu-se e partiu. Nunca mais voltou. Seguiu em frente à procura de um centro forte. Então, a conclusão aqui. Muitos enxergam o centro espírita como um mero recurso de cura para males corporais e espirituais, cuja eficiência está subordinada à força de seus dirigentes e guia. Fazem via sacra nos agrupamentos espirituais, sem aprender a lição fundamental. A cura de seus males está subordinada essencialmente ao esforço de sua própria renovação. Aqueles termos que muitos de nós costumam falar: a minha reforma interior. Aquilo que eu tenho que fazer, como eu já citei no começo, aquilo que eu tenho que fazer para me melhorar e com isso melhorar o mundo que me rodeia. Eu não posso melhorar nenhum de vocês sem começar por mim. A reforma começa em mim, que foi o que aconteceu com esse senhor que procurou um centro forte. Agora nós vamos falar do Evangelho na casa espírita, que também está ligado ao passe. O passe e o Evangelho é complemento dos tratamentos espirituais para todos nós. Voltando a falar do Evangelho, o segundo capítulo que eu faço referência aqui é o capítulo 28, é o Coletânea de Preces Espíritas, Reuniões Espíritas. Do item 4, onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, disse Jesus, eu com elas estarei. Isso está em São Mateus, capítulo 8, versículo 20. Do item 5, então, desse mesmo capítulo, no prefácio, diz assim: estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que estejam espiritualmente em comunhão de intenções e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. Vale também aqui, nós estamos falando do Evangelho na casa espírita, mas vale também fazer aqui a referência do Evangelho no Lar, que esse livro aqui, Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier também faz a referência no primeiro capítulo como foi feito o primeiro Evangelho no Lar. Mas nós vamos só focar hoje aqui o Evangelho na casa espírita. O Evangelho no Lar não é diferente. Reunião de pessoas tratando do bem. Ok? Ali, naquele ambiente doméstico, os amigos espirituais afins com aquela reunião, com o que eles vão ouvir, está no Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem que virá. E o congraçamento da família que está fazendo esse Evangelho, quem faz já pode testemunhar o valor que tem isso, a mudança que isso causa. Mas voltando a falar do Evangelho na casa espírita, por que quando 2 ou mais reunirem em meu nome? Aqui dá para fazer referência a um feixe de varas. Se eu pegar uma vara e tentar quebrar, creque. Se eu pegar 2, e assim sucessivamente, 3, 4. Quando eu tiver um feixe de varas, eu conseguirei quebrar? Assim somos nós reunidos numa casa espírita para ouvir o Evangelho. Aquelas luzes incandescentes sobre nossas cabeças, cada um de nós tem uma luzinha desse tamanho, que somadas num ambiente desse,
como que esse ambiente fica iluminado. E mais os nossos amigos espirituais que nos envolvem. Então vejam a importância que tem o Evangelho na casa espírita. Além do que, depois, quando nós formos para o tratamento espiritual, as mensagens aqui passadas vão estar fundo em nossos corações, em nossa consciência. O efeito do tratamento espiritual será muito maior. Não nos esquecendo do principal de tudo, nossa vida lá fora. Sempre que nós estamos num templo religioso, seja a casa espírita, uma sinagoga, uma igreja evangélica, uma igreja católica, ou a vibração que existe nesse ambiente é exatamente para melhorar todos, estamos todos juntos. Então, o Evangelho na casa espírita, a importância é essa. Não que o Evangelho no lar também não seja uma boa ferramenta para isso. Então, nós sabemos qual é a verdadeira função do Evangelho, o esclarecimento das mensagens que nós aqui passamos. Cada preletor trata de um assunto. Nós temos 54 temas, que são as 54 semanas do ano. Cada uma é focada no Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós buscamos também em outras obras lições que acrescentam no Evangelho. Há algo também que nós não podemos esquecer, que a espiritualidade está agindo em nós nesse momento, fazendo com que nós nos sintamos melhores. É só nos sintonizar com o nosso anjo de guarda. Nós percebemos a presença dele. Muito mais do que quando nós estamos no trânsito, em casa, vendo TV, fazendo qualquer coisa. O ambiente aqui é mais propício para tudo isso. Né? Mesmo estando cansados, quando algum de nós volta do trabalho, ou qualquer coisa que estivemos fazendo lá fora, quando chegamos aqui, nós nos acalmamos. Não só pelo passe, pelo próprio ambiente que foi criado pelos nossos amigos espirituais desde as primeiras horas da manhã. Agora, o importante de tudo isso é que nós fiquemos atentos e receptivos, principalmente no salão. Nós estamos todos aqui alegres, felizes, mas não tão ruidosos como a chuva hoje, né? Mas não tão ruidosos. Que cada um que está aqui hoje está receptivo para alguma coisa, não só por quem está falando aqui, mas por um sorriso de alguém que cumprimentou, pelo companheiro do lado que está quietinho ali meditando ou fazendo uma pequena leitura de um folheto. Então, a importância de nós estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, recebendo essas dádivas, faz com que nós estejamos também recebendo um tratamento, uma cura dos nossos males. Nós podemos estar, assim, prontos para receber o passe de uma forma mais efetiva, né? Do que se a nossa cabeça estiver ligada com outras coisas que não só o salão do Evangelho. Nos desligar do celular, nos desligar temporariamente. Ninguém vai se ver livre das nossas preocupações que nós temos no dia a dia só pelo fato de estar dentro de um templo religioso. Ele não vai ficar aqui. O que vai acontecer conosco é que nós, provavelmente, de acordo com o nosso comportamento, quando nós saímos daqui, ou de um templo religioso, nós possamos sair com uma intuição para resolver melhor aquilo que nos aflige. Então, muito provavelmente, o tratamento vai nos fortalecer e muito. Vai depender do nosso comportamento, daquilo que nós fazemos, não só no nosso dia a dia, mas também dentro da casa espírita. Então, que cada um possa, ao sair daqui hoje, possa sair, se tenha feito o tratamento ou não, mas possa sair com essa luz brilhante na cabeça de cada um. Brilhante um pouco mais, porque nós pegamos aqui dentro um pouquinho mais, a nossa luz está brilhando um pouquinho mais, que somadas lá fora, nós possamos dissipar para todos aqueles que nós encontrarmos. Então, vamos juntos fazer a nossa parte. E juntos também eu convido para que nós façamos uma pequena vibração essa que nós possamos levar ao sairmos daqui, mas ao mesmo tempo que com os nossos pensamentos nós possamos vibrar
pelas entidades que cuidam de todas as pessoas, sejam essas entidades hospitais, asilos, creches, penitenciárias, enfim, entidades que possam estar recebendo essas vibrações. Também para todos aqueles que trabalham nesses ambientes, que eles possam ser acariciados em seus corações e suportem a situação pelas quais estão passando. Tenham entendimento que muitos deles é momento passageiro, mas muitos deles é o fim da linha. Então que possam estar entendendo tudo aquilo que passaram ou por tudo aquilo que vão passar. Que possamos vibrar pela cidade que cada um mora, pelos amigos que convive, por todo o nosso estado de São Paulo. São Paulo que leva o nome do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Pelo nosso querido Brasil, pelos seus governantes, que eles possam receber essas vibrações e façam com que, de acordo com a sua consciência, tornem melhor todos os ambientes desse nosso querido Brasil, o coração do mundo, cabendo a cada um de nós, com o nosso amai-vos e instruí-vos, tornar o Brasil um país muito melhor. Vibremos também pelo planeta Terra, mesmo com todas essas convulsões de guerras, disputas políticas, religiosas, possa estar recebendo essas vibrações que nesse momento nós daqui emanamos. Que esse planeta torne-se um planeta azul muito melhor do que ele está hoje. E nós, habitantes desse planeta, possamos, fazendo a nossa parte, tornar o planeta ainda melhor. Com o apoio de Jesus, o nosso irmão maior, e com toda a espiritualidade a nos envolver, que possamos sair daqui bem melhores do que quando nós chegamos. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja.